Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 32, mais à frente nós vamos ver o Senhor dizendo que a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, e rogai, pois, ao Senhor da seara, isso no versículo 38, que mande ceifeiros para a sua seara. E o incrível é que nesse mesmo capítulo já tem um ceifeiro aqui, um ou mais, né? No versículo 32, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Quem são esses que levam o homem mudo e endemoniado a Jesus? São os obreiros, pelos quais o Senhor pede que nós oremos. O Senhor da seara certamente é o próprio Senhor Jesus, não é? Porque em outra passagem nós vemos que ele é o semeador que saiu a semear. E é interessante sempre pensar isso, que nós rogamos ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Esse não é um costume no mundo religioso, né? No mundo religioso você roga a junta de missões que mande missionários. E você também cobra o sustento desses missionários, das pessoas, dos membros da denominação, ao invés de dirigir tudo isso ao Senhor da seara. É Ele quem envia trabalhadores para a seara, não é uma organização humana que envia. E é o Senhor que coloca no coração, como colocou no coração desses homens aqui, que trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Quem mandou eles trazerem? Eles talvez nem soubessem que o desejo de fazer isso veio do próprio Espírito Santo, veio do próprio Senhor, que os moveu para trazer esse homem mudo e endemoniado. E ele então, no versículo 33, ele expulsa, né, versículo 33, e expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. O interessante aqui é que todo esse relato, que começa mais acima aqui do capítulo 9 de Mateus, começa com um milagre mais poderoso, né? mais forte, que foi a ressurreição da menina morta. No versículo 25, e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. Estava ali aquela menina que estava morta, né? A filha do chefe da sinagoga, que tinha acabado de falecer, e o Senhor pega ela pela mão e traz ela de volta à vida. E depois o Senhor toca os olhos dos cegos e fazem com que eles enxerguem. E finalmente o Senhor expulsa os demônios do mudo e faz com que ele fale. Três milagres que praticamente aconteceram comigo e com todos os que estão aqui ouvindo, que creem no Senhor Jesus. A primeira coisa que nós recebemos foi vida. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus, incutiu a palavra de Deus em nossos corações e gerou vida, que é o novo nascimento, para que depois nós pudéssemos entender, enxergar com entendimento o Evangelho, porque nós estávamos cegos completamente ao Evangelho, e entrava por aqui, saía por ali, estávamos surdos ao Evangelho também, mas quando veio o Espírito Santo e aplicou em nós a palavra de Deus, como fala lá em João capítulo 3, né, a respeito do novo nascimento, que é um milagre feito pelo Espírito e usando a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus, ao ouvirmos a palavra de Deus, recebemos vida, e aí tivemos condições de sentir o peso dos nossos pecados e entender e enxergar a nossa situação de perdidos. Eu nunca me considerei perdido antes de nascer de novo. Para mim estava tudo bem, tudo jóia, não tinha problema nenhum. De repente, um dia, ouvi a palavra de Deus
Não passou muito, aquilo me incomodava, que era uma coisa. Aí eu estava incomodado, enquanto eu não criei em Jesus, não passou aquele incômodo. E aí então vem o mudo fala. Foi aí que eu comecei a falar, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, primeiro vida, recebi vida através da palavra de Deus aplicada pelo Espírito. E então meus olhos se abriram para eu enxergar a minha condição de pecador e enxergar que em Cristo havia salvação. E finalmente eu podia testemunhar da salvação que eu recebi. Eu acho uma coisa muito interessante, às vezes eu até cobro isso de algumas pessoas com quem eu converso, porque eu pergunto para a pessoa, escuta, você crê em Jesus? Né? Eu encontro um crente qualquer numa conversa, eu creio em Jesus. E você foi salvo? Eu creio em Jesus, Ele me salvou, Ele perdoou os meus pecados. Você pode perder essa salvação? Eu posso. Se eu não perseverar, eu perco a salvação. Mas escuta, então, por que você fica falando dessa salvação para as outras pessoas, se você nem mesmo tem certeza da sua salvação? Como é que você vende um peixe que você não tem certeza se é bom? Se você acha que pode perder essa salvação, volte a fita, vá fazer a lição de casa, vá ter certeza de que o produto que você está vendendo é bom. Porque se você não tem certeza, como é que você quer convencer os outros? Ou a pessoa o incrédulo vai chegar para você e falar assim, mas você tem certeza que vai para o céu? Certeza sim, né? Deus sabe, quem sabe um dia eu vou... Né? Não. Ou você tem certeza ou é melhor ficar calado. O testemunho, o mudo vai falar depois que Jesus cura o mudo, depois que ele ressuscita a menina, depois que ele abre os olhos do cego, aí ele cura o mudo, aí ele agora pode testemunhar. Vai lá, vai testemunhar. Está feito já. Já enxerga, já sabe exatamente o que aconteceu. Então é muito importante essa sequência: vida, visão ou entendimento e testemunho, que é consequência. A boca fala do que está cheio o coração. Um coração cheio de Cristo vai falar de Cristo sempre. Aqui quando ele aparece no versículo 35, pregando o evangelho do reino, é bom entender que em Mateus nós não encontramos o evangelho da graça, hein? O Senhor pregava o evangelho do reino, João Batista pregava o evangelho do reino, a mensagem era sempre a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus, no caso de Mateus. Por que isso? Porque Cristo veio como rei para Israel. E para a mensagem para os judeus, ela começava com arrependei-vos. Arrependei-vos. E eles sabiam do que o Senhor estava falando. Eles sabiam do que João Batista estava falando. Porque eles tinham abandonado a Deus, abandonado a lei de Deus. Então era preciso que eles primeiro se arrependessem para depois crerem no Evangelho. Isso é o Evangelho do Reino. Hoje muita gente prega o Evangelho do Reino sem perceber. Chega para outra pessoa e fala assim: você precisa se arrepender. O cara fala: arrepender de quê? Ele nunca teve contato com a lei, ele não sabe o que é pecado, ele não, quer dizer, falando assim, né, hipoteticamente, ele não sabe o que é pecado, ele nunca soube o que Deus falou lá para Israel, para os hebreus lá no deserto. Como é que ele vai saber se ele não tem culpa de ter abandonado a lei, porque ele nunca recebeu a lei? Então é errado pregar o evangelho do reino, começando por arrependei-vos. Repare que quando Paulo e Silas vão pregar o evangelho da graça para o carcereiro, eles não dizem arrependei-vos, porque o carcereiro, claro, tinha muita maldade, muita coisa, mas o arrependei-vos que João Batista fala e o Senhor Jesus falava para os judeus aqui no evangelho, tinha a ver com a relação, o relacionamento que os judeus já tinham com Deus e o abandonaram. Já tinham com Jeová e simplesmente o desprezaram. Mas lá no carcereiro de Filipe, o evangelho é pregado diferente.
Paulo e Silas não chegam para o carcereiro, quando o carcereiro fala assim: senhores, o que devo fazer, o que preciso fazer para me salvar ou para ser salvo, né? Eles não falam assim: arrependei-vos e crede, não. Eles falam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Mas e arrependei-vos? Depois ele ia perceber do que ele tinha que se arrepender. Mas ali já é direto o Evangelho da graça na veia. Quando nós encontramos uma pessoa, nós mandamos ela crer em Cristo, crer no Evangelho, crer no perdão dos pecados. Ainda não dá para falar arrependei-vos, porque o arrependimento será uma obra do Espírito Santo no coração desse que agora creu em Jesus. Então é importante entender essas distinções, né? Outra coisa que fala aqui, depois que fala que pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse era o verdadeiro Jesus, né? Que curava todas as enfermidades, todas as moléstias. Outro dia mandaram um vídeo, né? Tem um cara que está sofrendo uma ameaça de processos por um fulano aí que diz ser missionário, né? E tem canal de televisão, tem uma série de coisas, porque esse cara pegou vídeos dos cultos na igreja desse missionário e pegou recortes de pessoas sendo curadas, testemunhos de cura. E tem uns 10, né? 10 ou 12, não sei, a mesma pessoa em dias diferentes, em cultos diferentes. O irmão, qual o seu problema? Eu tinha uma dor aqui, não sei o quê, e foi curado. Eu vim na igreja, fui curado. De uma outra cena, o mesmo cara, eu estava com uma dor, não sei o quê, foi curado. Foi curado. Então ele fez uma sequência do mesmo cara dando testemunho de cura. E pôs na internet. Agora está sendo ameaçado de sofrer um processo, porque desacreditou o missionário, né? Tirou a credibilidade do tal missionário. Mas aqui, quando nós vemos a verdadeira cura, curando todas as enfermidades, não curou uma, duas, três, curou todas as enfermidades. E outra coisa importante que a gente vê aqui é o sentimento do Senhor quando ele via as multidões, teve grande compaixão. Como era o sentimento dos fariseus? Tem uma outra passagem que, quando falam das multidões que seguiam, né, os fariseus falam assim: essa plebe que não conhece a lei, né, é maldita. Esse era o sentimento dos fariseus para com as multidões que seguiam a Jesus ou seguiam os discípulos. Plebe maldita que não conhece a lei, esses ignorantes, essa gentalha. Era esse o sentimento. E como é ruim quando nós temos um sentimento assim também. Encontramos pessoas que não entendem a palavra e já olhamos de cima para baixo, como quem diz assim: coitado, ele não leu a Bíblia inteira ainda, essa gentalha que não conhece a doutrina, a sã doutrina, ele não conhece as dispensações, né? O sentimento do Senhor Jesus é de compaixão. Teve grande compaixão. E aqui acontece uma coisa também, que vai aparecer de novo lá em Mateus 12, mas aparece aqui só en passant, né, de repente, no versículo 34. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Lá em Mateus 12, eles vão falar a mesma coisa sobre isso. E essa é uma questão que tem confundido muitas pessoas. Se a gente for lá para Mateus capítulo 12, versículo 23, diz assim: e toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos... Você já conheceu uma pessoa que conhece os seus pensamentos? Eu conheço um que conhece meus pensamentos. Dá até vergonha, às vezes, das coisas que eu penso, porque ele conhece meus pensamentos, né? O Senhor Jesus conhece.
Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, ele não escutou o que eles estavam falando. Ele conhecia os pensamentos deles, as intenções. Disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Porque o rei estava ali. Ele só não podia assumir o trono porque ele ainda não tinha passado pela cruz. E por isso, essa é uma das razões que ele não queria fama. Ele não queria que o fizessem rei antes da hora, porque ele tinha que passar pela cruz e cumprir a obra para a qual ele tinha sido designado, a obra da expiação do pecado. No versículo 29, então, diz: ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? É o que o Senhor iria fazer durante agora o seu ministério na terra. O valente é o diabo. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Isso aqui causa muita confusão, muita incerteza, muita tristeza em muitas pessoas que professam crer no Senhor Jesus. Eu recebo muitas vezes mensagens do tipo: Mário, eu tive um mau pensamento contra o Espírito Santo, perdi minha salvação? Eu respondo: só se você tiver mais de 2.000 anos de idade. Porque isso aqui é o que aconteceu quando o Senhor estava aqui na terra. Quando ele curava alguém pelo poder do Espírito Santo, e o fariseu dizia que aquele poder era de Beelzebu, o príncipe dos demônios, ele estava blasfemando contra o Espírito Santo. Naquele momento ali que o Senhor curava. Mas hoje o Senhor não está na terra. Nós não estamos vendo ele andar por aí curando todas as enfermidades. Não tem como acusar, dizer que o Espírito que é por Beelzebu que ele cura, porque ele não está na terra hoje. Então essa instância aqui tem muito a ver com aquele momento de há 2.000 anos, quando pessoas duvidaram e não apenas duvidaram, né, mas blasfemaram, dizendo que o poder dele vinha do diabo. Isso era uma blasfêmia tremenda, porque eles viam o Senhor ali, eles viam o Senhor proceder uma cura, eles viam o paralítico andar, o morto se levantar, o cego enxergar, o mudo falar, e eles falam assim: é poder demoníaco isso aí. Aí isso era sim a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas hoje nós não vivemos isso no mundo. Não é a mesma coisa você entrar na igreja daquele fulano lá que diz que cura todo mundo e falar para ele que ele está curando pelo poder de Satanás, né? Porque vai ver é mesmo, né? Vai ver é mesmo, do jeito que tem fake pregador aí pelo mundo hoje, do jeito que tem tanta malandragem hoje, tem muita gente. Então, não é duvidar do poder do Senhor, mas de estar lá há 2.000 anos dizendo uma blasfêmia ali, naquele momento em que ele estava curando. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.